Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal. Saiu o áudio do VAR no jogo de ontem do Flamengo e do Estudiantes pela Libertadores, quando o Flamengo foi operado dentro de casa com um árbitro mal intencionado na cara de pau para milhares de pessoas. E o Flamengo, mesmo assim, foi operado dentro do Maracanã, que eu acredito que não foi um erro de arbitragem, até porque não foi só um. Foi um absurdo que aconteceu, televisionado, e o árbitro, tanto de vídeo quanto de campo, que estava vendo a situação de frente, deixou passar. E isso daí só pode ter sido amando, ou manipulado, ou roubo, o que vocês quiserem chamar, é isso aí mesmo. Vamos aqui assistir o que eles falaram lá na cabine de arbitragem lá do VAR e tirem as suas próprias conclusões. Sí. Bora! Cuidado. Sigue, vamos, sigue, cuidado con los brazos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Nada, Sigue, sigue. sigue. Sigue entrada. Sí. Sigue adelante, por favor, que es esta de 50, afuera del del área. 50. Lo va a amonestar y expulsar. Atrás. Sigue adelante, sigue adelante. Listo. Dame la close-up. 5-3. ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Doble amarilla al 50. Para el 50. Al 50. Sigue. Atrás. Sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Juega balón el 50. Permiso. Sí, fuera del área. Se Sigue adelante. Espera. Sigue fuera del área. Fuera del área. No tengo cómo entrar ahí ya. Nada. Sí, vamos. Sí, fuera del área. Se Sigue adelante. Espera. Sigue fuera del área. Fuera del área. No tengo cómo entrar ahí ya. Nada. Sí, vamos. Indignadíssimo, deu uma coletiva furioso, porque o Flamengo realmente deu pinta que golearia. Seria um jogo para muitos gols, por um placar elástico. E aí, numa dessas, você pode pensar com mais carinho no clássico diante do Vasco, já pode até poupar um ou outro jogador na Argentina. Só que a realidade é boa para o Flamengo, ganhou o jogo, mas é um placar que ainda dá esperança também para os Estudiantes. E o problema todo é a atuação da arbitragem. Não só o Felipe reclamou, a diretoria, os jogadores reclamaram, a conduta, a postura, as decisões, a tomada também. Quando você vê um lance que a gente vai começar a analisar agora, no Samuel Lino, no finalzinho do primeiro tempo, em que não é marcada uma penalidade, já começa, mas como assim? Não tem VAR, não tem revisão? Ronaldo, realmente o jogo poderia ter sido apenas em campo, o Flamengo poderia, tá aí esse é o lance, Teve o toque aí, né? Aí teve o toque também. E o VAR tem que chamar, e pelo menos é o que está na regra, né? Vamos dizer assim, que agora a regra é o VAR mexer. Mas eu achei muito estranho, muitas coisas que aconteceram nesse jogo chamam atenção pela a ausência do VAR, a ausência da arbitragem. Então o Flamengo sucumbiu a isso. Agora, o que tem que ficar atento aí o Felipe é o seguinte, no segundo tempo, teve muita individualidade esse time do Flamengo. Individualidade perto do próximo ao gol, ela não surtiu efeito. Porque o Pedro, algumas vezes, preferiu chutar no gol do que fazer o passe para quem estava melhor posicionado. Então, é uma coisa que o Flamengo tem que estudar, porque é um time muito... que no coletivo é muito forte, a gente sempre falou aqui. No individual também, jogadores acima da média. Mas quando isso começou a surtir efeito no Flamengo, já com o primeiro minuto já saiu o gol, que foi o toque de bola, a presença. E no segundo tempo, muita gente quis aparecer para fazer o gol. E muitas vezes a opção não era a opção que tinha, tudo bem que eram todos atacantes ali, não era chutar, era servir. E tentaram chutar no gol. Então acho que o Felipe tem que ver esse tipo de coisa. Agora, da arbitragem, péssima. Eu espero que esse cara não apite aqui no Brasil nunca mais. Isso que a gente reclama da nossa arbitragem, né? Não, A arbitragem sul-americana também é complicada. Esse lance você marcaria pênalti, Edu? Eu marcaria, Renato. Porque o Samuel está em velocidade dentro da área e qualquer toque que você tenha no atacante vai ter o deslocamento realmente. Então, realmente tocou no joelho ali do adversário do Estudiantes e, para mim, pênalti. Ele estava com a bola dominada, entrando na área, assim. E aí? Não tinha porquê, né, ele optar pelo pênalti. Na verdade, ele foi realmente tocado, o pé dele bateu no joelho do adversário, então eu também daria pênalti. Mas vale ressaltar, o time do Flamengo é tão bom
que mesmo com essa roubalheira, mesmo com essa má intenção, porque isso daí é arbitragem mal intencionada, a má vontade do árbitro, o Flamengo ainda ganhou. Então, assim, para você ganhar do Flamengo, vai ter que árbitro novamente, fazer alguma coisa, porque o Flamengo não vai perder com facilidade, mesmo com toda essa displicência na qual alguns jogadores não tocou a bola na hora de finalizar, o Flamengo ainda ganhou, o Flamengo ainda foi soberano. Então, assim, o Flamengo é um sério candidato a passar para a semifinal. É que todo mundo imaginava, até pelo jogo construído, um gol com 15 segundos do Pedro, que seria bem mais tranquilo o placar. Agora, o Plata é um jogador super importante no esquema tático, na montagem desse time, e é uma válvula de escape também ali no ataque. E ele acaba se envolvendo nesse lance em que, na minha opinião, ele foi atingido e o árbitro dá o segundo amarelo. Ele já tinha tomado um cartão amarelo e era o segundo amarelo, por isso que o VAR não pôde interferir, porque era um lance de cartão amarelo e não de vermelho direto. Então ele acaba tomando esse segundo amarelo, expulso, e a reclamação também de um pênalti aí no lance. Várias reclamações. O cartão, a penalidade, a falta que foi cometida pelo jogador do Estudiantes e não pelo atleta do Flamengo. Edu, uma confusão daquelas. E aí ninguém fez nada, ficou por isso mesmo. Nato, o que podia fazer é reclamar, como aconteceu depois do jogo, porque ali na hora não tem realmente. Agora, o que o VAR está fazendo ali? Por que não chama o árbitro para revisar o lance, né? O que aconteceu? Opa, peraí, a bola bateu na mão do zagueiro do Estudiantes, entendeu? O VAR teria condições, Renata, de estar vendo essa imagem, né? O juiz não. E também ia estar revendo esse lance da falta, que não foi falta realmente do Plata, e sim do jogador do Estudiantes, porque chutou o pé do Plata. Então, são várias sequências de erros que acabou atrapalhando a equipe do Flamengo, mas eu estou junto com meus amigos aqui. O Flamengo é superior à equipe do Estudiantes. Eu acredito, assim, que lá vai ter mais facilidade, olha só, Ronaldo, do que teve aí no Rio de Janeiro, principalmente no segundo tempo. Porque aí no segundo tempo a equipe do Estudiantes gostou do jogo, né? Depois dessa expulsão, aí sim foi para cima, fez o gol no final do jogo. Mas foi vantagem numérica, né? Tinha um jogador a mais, mais espaço. O Flamengo normalmente, como ele é postado, a defesa do Flamengo é excelente. O meio-campo a mesma coisa e o ataque, ele é muito equilibrado. E aí no finalzinho sofre a pressão do adversário em casa por conta desse nervosismo, dessa paralisação, desse jogador a menos, Cicinho. Tudo no final ficou realmente desfavorável para o Mengão. Ficou, mas o Flamengo também, mesmo com um jogador a menos, ele tinha totais condições de manter a posse de bola, porque tem jogadores para isso, né? Então o Flamengo foi pressionado. Na verdade, assim, Renato, o Flamengo estava tão confiante no futebol dele que demorou a reclamar do árbitro. Se o Flamengo tivesse pressionado no início, mostrando para o árbitro também que ali quem comandava também seriam eles, talvez a postura do árbitro teria sido diferente. Só que o árbitro apitava, ninguém pressionava exatamente pela superioridade, pelo momento do Flamengo. E aí, como começou a reclamar, acredito que foi um pouco tarde. Mas, assim, o Flamengo aprendeu com isso, sofreu desnecessariamente e acredito que no jogo da volta também, como o Edu falou, vai vencer fácil, porque tem muitos jogadores para isso, tem jogador para substituir o Plata à altura. Vale ressaltar que esse Flamengo aí não é um time que joga só não, porque o Plata tomou o segundo cartão, porque é um time também que os atacantes defendem, os atacantes correm atrás da bola, os atacantes marcam bem, então é um Flamengo que no meu ponto de vista é bem completo e bem a cara do Felipe Luiz. E aí agora a gente tem um outro lance bem polêmico, o gol do Estudiantes, um gol em que nitidamente a bola, a gente vai mostrar aí, ela bate na mão antes da finalização, até foi dado gol contra, não é do Léo Ortiz. E nada, a revisão do VAR não existiu. Olha lá. Foi um passe de mão aí. Pode ver que o zagueiro faz o cabeça. Não, fora, foi o Arthur, né? O Ayrton, né? Que cabeceia, se eu não me engano. Tenta tirar a bola lá. Ele joga pra dentro, pega no braço e a bola foi um passe. E aí ninguém... E aí já não é um movimento natural do corpo, não tem né? Como, porque essa bola ela desvia e vai e ela sobra pro atacante fazer o gol lá. E aí também fica a dica pra vocês do Flamengo aí, vocês são malandros. Não começa o jogo, velho. Apita, então sai de perto da bola. Fala, não, vai ver o VAR lá que ela pegou na mão. Ou ninguém viu, ou quem tava dentro do campo não viu isso. Eu acho que já estava todo mundo tão pilhado com a arbitragem. Mas, na verdade, tem que ser checado. Todo lance de gol é checado. E como é que não viram isso? E falaram também, né, que o quarto árbitro falou assim, tira aquele jogador lá porque ele vai ser expulso.
Né? Estão falando no jogo, tira lá porque vai ser expulso. No intervalo, uma das... Porque, pô, isso não se faz. das reclamações do Flamengo. O Vinha, que é jogador uruguaio e compreende perfeitamente o idioma que é o dele, ouviu o quarto árbitro dizendo para o banco lá do Estudiantes que o jogador estava fazendo muitas faltas, que o jogador estava com perigo de ser expulso, deu esse alerta. Que isso? É absurdo isso, Renato. É que assim, se isso for comprovado, tem que ser Não comprovado. sei, Essa é uma reclamação que eles estão afirmando isso. O Flamengo não iria causar confusão e nem iria inventar uma questão dessa, né? Que Uma teve situação aí até, eu vi isso na ESPN ontem, que inclusive transmitiu a partida, que eles têm uma imagem que há um diálogo longo entre o quarto árbitro, o treinador e o auxiliar. Domingues, mas não dá para comprovar que é isso, mas poderia ser isso. Então, aconteceu com o Flamengo. Isso é importante também o quê? Levantar isso daí e ressaltar o quê? O Palmeiras também, que pode vir a ser prejudicado, porque quando pega árbitros mal intencionados, acaba generalizando, né? A questão de Argentina, Brasil tem toda essa rivalidade, então Palmeiras, tome muito cuidado também com a Flamengo caiu no arbitragem. Marapuca, então, ontem, porque o quarto árbitro estava falando pro outro mandar tirar, organizando fora. E dentro, esse juiz já pegou uma geladeira enorme, esse cara aí. E tá voltando de geladeira. E atenção, conforme for, não vai voltar mais. Atenção, desculpa interrompê-lo, notícia importantíssima. A Conmebol publicamente anuncia que houve erro na expulsão do Plata. Olha lá. Ela reconhece que essa expulsão foi mal feita, mal aplicada, e ela divulgou, inclusive, o áudio do VAR, a comunicação do VAR e a arbitragem. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no Jogo Aberto, mas a Conmebol reconhece que o Plata não deveria ter sido expulso. Vai tirar o cartão? Tem que tirar o cartão. O jogador então. pode jogar o próximo jogo? Não. Essa que é a questão. O papel da Conmebol é esse daí. Vamos tampar o sol com a peneira. Né? Ok, reconhecemos, mas nada acontece, não muda. Olha, já tem um precedente, teve um precedente em 2018, o Dedé, não é? Zagueiro. Ele teve, na época, no Cruzeiro, já passou pelo Vasco também. Ele teve um cartão e depois viram que esse cartão ele era inaplicável e aí retiraram. Eu não sei se isso vai acontecer Acho agora. Que foi vermelho direto, né? É um vermelho direto. E aí eu não sei se isso vai acontecer agora com o Plata, mas a princípio, pela regra, a gente já viu várias vezes os árbitros errarem. E o erro o árbitro vai para a geladeira, tem uma punição. De novo, né? Esse árbitro na geladeira, de novo, porque ele já ficou um tempão afastado. Mas eu estou dizendo do que foi armado. Se o quarto árbitro já está ali falando para tirar um jogador, porque já está sendo manjado e pode ser expulso, orientando, quer dizer, alguma coisa eles já foram programados para fazer lá no Rio de Janeiro. Tem que ficar esperto aí o Flamengo e ir para cima da Conmebol, porque conforme pode até tirar esse cartão aí. De repente seria interessante para o Flamengo e justo também. Justo. Rapaziada, o vídeo foi esse. Aí os lances que o Flamengo foi operado dentro do Maracanã. Um absurdo. Desde o começo do jogo, o árbitro já estava dando indícios de que ia prejudicar o Flamengo. Só que, caraca, mano, tem coisas que acontecem que a gente realmente não acredita, pô. Como que todo mundo tá vendo, tá transmitindo na televisão, com replay, com VAR, com tudo, e os caras conseguem roubar na cara de pau e não dá nada. Daqui a pouco eles voltam a apitar e a Conmebol, a CBF e todos esses órgãos jogam uma nota lá de que realmente não era para ter sido cartão, não era para ter sido pênalti, ou foi anulado injustamente, ou impedimento, qualquer coisa, eles soltam uma nota e tá tudo certo. E dane-se o clube, talvez colocam no próximo jogo aí um árbitro para compensar, porque também tem disso. Sempre que tem um erro assim no outro jogo, os caras tentam compensar de alguma forma dando um pênalti, porque acontece, é normal. O jogo do Palmeiras então nem se fala. E, cara, é absurdo uma parada dessa passar batido em plena oitavas de final, quartas de final da Libertadores, transmitido para milhares de pessoas. Cara, é absurdo. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí no comentário a opinião de vocês. Quanto que deveria ter sido esse jogo, visto que teve aquele pênalti em cima do Samuel Lino. Teve o lance da expulsão, que era para ter sido pênalti pro Flamengo. Teve o lance da mão na bola no gol dos caras. Fora os gols que o Flamengo perdeu, né? Era para ter sido pelo menos 4-5-0 hoje, fácil. E se inscreve no canal, dá uma moral para mim.
Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis.